Eu acredito que o mundo ele é como uma esteira rolante ao contrário. Então se a gente ficar parado, a gente cai, a gente volta. Se a gente andar devagar, a gente volta. Então a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar. Se a gente assumir que o destino ele é uma direção e não um ponto final, eu acredito que tem pessoas que nascem predestinadas a serem muito mais ricas, né? Então se você nasce num berço com muito mais educação, com condições financeiras, com amor, com uma herança, né, já previamente construída, eu acredito que você está predestinado a ser mais rico, de certa forma. O ponto é que eu acho que existem vários caminhos para você chegar no seu destino. Um dos caminhos é um caminho onde você, através do seu esforço pessoal e um pouco de sorte, vai acabar construindo mais patrimônio. Outro caminho é você chegar no seu destino com menos patrimônio e menos riqueza financeira. Então, o ponto é que a gente nasce, acredito, quase que numa esteira, né, de produção. Então a gente nasce, estuda, entra numa universidade, se prepara para ser um bom funcionário e a gente segue o sistema. Mas o sistema, ele nos prepara para sermos medíocres de certa forma. E se você for parar para pensar, hoje, 6% da população brasileira faz parte da elite financeira. O que seria elite financeira? Seria você ter um salário per capita de R$3.700. Um salário per capita de R$3.700, numa renda familiar, onde você, dentro da sua família, tem ali mais ou menos R$20 mil de renda, te torna um dos 6% dos brasileiros mais ricos do país. Veja que perto da nossa condição, quando a gente olha para isso, isso é a elite brasileira. E na minha concepção, você não consegue ter uma vida de extrema liberdade nesse patamar. Só que eu acredito que como a maioria das pessoas forma a média, né, e a gente tem a mediocridade, né, no meio disso, você só vai sair de um resultado medíocre se você fizer algo diferente. E fazer algo diferente começa na reflexão. Começa no pensamento, porque senão você vai junto com a manada. E para você pensar diferente, para você refletir diferente, acredito que você precisa ter uma dessas duas coisas. Uma inteligência acima da média ou um ambiente que te faça refletir. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar diferente quando eu li um livro. E esse livro me fez pensar diferente, então eu tive acesso a algo de fora que me fez pensar diferente. Pensar diferente começou todo o movimento que depois me fez escolher diferente. Muitas pessoas não têm acesso a algo de fora. E se as pessoas não têm acesso a algo de fora e também não têm uma inteligência acima da média, como que elas vão se refletir a ponto de tomar uma decisão diferente? Então eu acredito que algumas pessoas nunca vão, de fato, atingir algum grau financeiramente diferente da mediocridade, e não porque elas não conseguem, mas sim porque, de alguma forma, elas não foram expostas ao que tiraria elas dali, pelo fato de elas estarem inseridas num ponto do ecossistema onde a informação e a reflexão não vai simplesmente chegar até elas. Então eu acredito que sim, a gente nasce predestinado, mas isso daqui não significa que alguém é incapaz. Só significa que, de alguma forma, a informação que deveria chegar até ela não chegou. E eu acredito também que quando a gente tem essa experiência, esse acesso a informações que vêm de fora, as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Aos meus 20 anos, eu era menor aprendiz e trabalhava em um cartório do lado da bolsa, que foi aí que gerou uma certa curiosidade para eu aprender sobre investimentos. O meu sonho na época era trabalhar na bolsa de valores, porque eu acreditei, falei, pô, aqui que tá o dinheiro, aqui que eu vou mudar minha vida, então quero trabalhar aqui. Depois eu fiz um estágio em um grande banco, né, o segundo maior banco aqui do Brasil, e depois numa multinacional que foi a KPMG. Então, cada ponto aqui, de certa maneira, teve ali o meu esforço e dedicação, mas ainda assim teve um ponto de sorte, né, que eu soube aproveitar e soube multiplicar através hoje do próprio Favelado Investidor. E se a gente identifica essa sorte que nós tivemos, a gente tenta fazer a sorte na vida das pessoas também. Algum nível de dificuldade, ele é desejável. Existe um certo nível. Porque sem dificuldade você não melhora, né? Tem uma frase do Sêneca onde ele diz que uma gema, né, uma pedra preciosa, não vai ser polida sem atrito. E da mesma forma, um homem não consegue melhorar sem suas provações. Então, para você ficar melhor, você tem que enfrentar um desafio que te obrigue a superar esse desafio. Eu acho difícil alguém não se considerar sortudo dentre as possibilidades. Acho muito difícil, porque vamos supor que a pessoa nasça numa extrema pobreza. Poxa, cara, tem alguém que nasceu sem o braço, sem uma perna, sem uma mãe, sem um pai, tem tantas possibilidades que o simples fato de a gente ter uma boa saúde, né, estar são e às vezes não passar fome, eu sei que tem pessoas que passam, já é uma sorte. O problema é que eu acredito que o mundo, ele é uma esteira rolante ao contrário. Então, se você ficar parado, a esteira rolante ela já te leva para trás naturalmente, né? Porque a gente tem custos, a gente tem inflação, tem ocasiões, tem muitas coisas. Então, a gente vive numa inércia que bota uma pressão negativa sobre a nossa vida. Então, se a gente ficar parado, a gente cai, a gente volta. Se a gente andar devagar, a gente volta. Então, a gente tem uma velocidade mínima para que a gente saia do lugar. Então, o que me fez mudar, né, de alguma forma, sair desse processo padrão, foi um pouco da raiva que eu tinha. Eu tinha uma raiva acumulada em mim. Eu não queria dever dinheiro.
Eu não queria passar por privações. Eu não queria nada disso. Então acho que isso aqui me fez começar a me questionar. Essa raiva me gerou questionamento, me gerou reflexão. Eu tinha uma inteligência básica a ponto de poder me questionar. E essa reflexão foi me fazendo as perguntas corretas. A associação com pessoas também me tirou do prumo normal. Eu li um livro que foi a Bíblia e descobri Deus. Eu li um livro de Simon Sinek lá atrás e comecei a pensar no meu propósito, que era o Comece pelo Porquê. Pai Rico, Pai Pobre foi uma coisa que me fez olhar para o dinheiro diferente, olhar para ativos e passivos, não é? Então os livros, eles me fizeram essa reflexão, porque eu acho tão absurdo você olhar para algo tão poderoso como um livro, onde você tem alguém que às vezes passa 100 anos vivendo, registra tudo ali. A essência de tudo que ele viveu, de mais importante, ele registra num livro, e você pode acessar esse livro por R$39. Então, para mim, os livros, eles mudaram a minha vida. Mas o que de fato me tirou do prumo foi a raiva de onde eu tava. No meu caso, mas vem muito mais do desconforto de vários momentos ruins que o dinheiro sempre estava envolvido. Tinha uma professora que cobrava todos os alunos que não tinham uniforme, né? Falou, fulano, cadê o uniforme? E todo dia ela me cobrava. E aí até um dia que eu falei assim, pô, professora, minha mãe não tem condições de comprar. E aí foi quando ela me chamou de pobretão na frente da sala toda, né? Eu lembro que eu sentava na primeira fileira do lado direito aqui na parede. E aí a minha reação foi eu abrir o caderno e na última folha escrever um dia vou ser rico. Foi um momento ali de eu falar, cara, eu não quero mais passar por isso. Né, teve outros momentos também dentro de casa que às vezes eu queria só uma chuteira de futebol pra jogar uma bola na rua com os moleques e não tinha. Soltar um pipa na laje e minha mãe não tinha dinheiro. Graças a Deus nunca faltou um arroz e feijão, mas não passava disso. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado de Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título, você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida, né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia você for empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. Uma pessoa que não investe, sorte pra ela é achar R$50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte é você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos. Ela está se expondo a um local onde a sorte pode favorecer mais ela. Porque na internet, você criou um negócio, deu azar, não dá certo. E é muito menos doloroso do que criar um negócio físico que não dá certo. Você cria um negócio físico, chama o pessoal na inauguração. Gastou R$500 mil para abrir uma franquia de não sei o quê. Não deu certo, perdeu 500 mil. E todo mundo sabe, olha lá, fulano é um fracasso. Na internet, se você cria e não dá certo, você gastou pouco. E além disso, talvez não dê certo porque ninguém sabe que você criou. Ninguém viu seu fracasso. A coisa que eu mais gosto num negócio é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Que eu vejo que a maioria das pessoas acabam cometendo quando começam a ter uma renda maior. Que é sair comprando tudo aquilo que sempre sonhou sem ter um controle financeiro efetivo. E comigo não foi diferente. Gastei um dinheiro lá que não tinha que gastar, eis que veio o cartão de crédito e o cheque especial. Eu tinha uma noção do que era, tal, tava evoluindo nessa parte, mas nunca tinha usado mesmo. E aí eu lembro que no outro mês eu acabei gastando todo o dinheiro, aí eu falei, pô, eu esqueci de pagar a faculdade. E aí eu falei, vou tentar pagar aqui com esse dinheiro que tá aqui na conta. Só que aí era o cheque especial e acabou pagando.